Bom dia a todos que aqui estão. É um imenso prazer retomar essa nossa conversa, que, na verdade, eu vou pegar com vocês as experiências exitosas que nós tivemos no ano de 2018. Ano passado eu estive aqui e a gente conversou e trocou muita experiência com relação a projeto estudantil, protagonismo estudantil e o projeto de vida. E esse ano a gente vem com uma nova proposta. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Samara Santiago. Sou uma entusiasta do tempo integral, porque eu acho que lá nós temos condições de executar muitas atividades, mas também a gente não pode esquecer as escolas de tempo parcial, que com muita dedicação conseguem desenvolver todo um projeto. Hoje a gente vai falar sobre projeto de vida nessa educação interdimensional. O que é que a gente vai discutir? Quais são as palestras, quais são as possibilidades educativas que nós temos? E aí a minha primeira pergunta com vocês é sobre isso. Como é que a gente consegue, como é que a gente está produzindo esse novo conhecimento por meio do projeto de vida? Como é que as escolas estão trabalhando? Então, gostaria de convidá-los a participar. Os sets que nós temos de tempo integral, regular, nós temos fundamental e médio e temos também as escolas de tempo parcial, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos discutir o que é esse tempo integral dentro. E aí a minha primeira pergunta para vocês é essa: o projeto de vida é uma escolha profissional ou é uma transformação social? O que é que vocês pensam disso? Um minutinho e eu quero a participação de todos vocês. Olha que interessante, a gente já tem aqui algumas participações. E aí, Santa Cruz do Milagres fala, é uma transformação social. Bom dia a todos, beneditinos, Marcolândia, Cajueiro, é uma transformação, Campo Maior é um futuro. E aí vocês já vão além do que a gente estava discutindo com relação ao projeto de vida. Vamos entender, o projeto de vida, ele busca fazer o quê? Qual é a relação que ele tem hoje nessa escola de tempo integral, hoje nessa escola de tempo regular? Então, se a gente observar, iniciando por essa imagem, a gente vai ver o quê? Nós temos um adolescente, nós temos uma criança, nós temos um jovem que precisa chegar a um determinado lugar. E que lugar é esse? Com que objetivo ele vai chegar nessa vida escolar dele? Vocês sabiam, como educadores que são, que o Brasil é um dos países que mais garante a acessibilidade à escola? Entretanto, essa pergunta também se faz necessária. Por que que nós estamos longe de assegurar a permanência desse aluno na escola? A gente amplia a jornada de trabalho, a gente oferece componentes seletivos, e o que é que está impedindo esse jovem de assegurar essa permanência na escola? Por que que ele não está conseguindo ficar na escola? Se algumas de vocês já me disseram que projeto de vida é uma transformação social, projeto de vida é o futuro. Vamos entender um pouquinho mais. Pode levar. Olha, temos aqui Delmaí do SESC Polivalência de Amarante. Projeto de vida é uma transformação social, mas não deixa de incluir o profissional também. Perfeito. Essa resposta é exatamente onde a gente vai chegar ao final dessa nossa conversa. E essa conversa tem que ser bem ativa, tá? Não vamos me deixar sozinhas porque eu não gosto, não. Nasci gêmea exatamente porque eu não gosto de andar só. Vocês são nossos companheiros aqui. E aí, voltando, a informação da Delmacia é interessante porque, assim, eu vou trabalhar aspectos que são sociais sem perder o foco da inclusão profissional nesse mercado de trabalho. E aí eu vou só me remeter à fala anterior para que vocês também participem um pouquinho. Por que que a gente não consegue assegurar a permanência do aluno na escola? O que está impedindo esse aluno de ficar não só nas escolas de tempo regular, mas também nas escolas de tempo normal, vamos dizer assim, o tempo regular e o tempo integral? Primeiro aspecto que a gente pode observar, a baixa autoestima. Eu não sei se vocês percebem, mas os alunos hoje, eles não conseguem se projetar para uma vida futura. É como se eles vivessem amarrados, atrelados a um presente de dificuldade. E essa dificuldade, ela termina gerando uma baixa autoestima. E isso vai afastando os nossos jovens da escola. É interessante, se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai perceber que em pleno século XXI, a gente ainda tem família que não acredita na educação, especialmente nessa educação que é
de escola pública. Por quê? Porque se cria uma atmosfera de que escola pública ela não tem qualidade de ensino. E o que a gente hoje tem no estado do Piauí é exatamente a prova do contrário. As nossas escolas hoje elas estão enveredando por o caminho mais correto que nós temos quando a gente pensa em educação. Uma educação de qualidade, uma educação pública. E isso é o que nos faz mais otimistas dentro dessa escola, que hoje é a nossa realidade. Que outra causa a gente pode apontar para que esse aluno esteja se separando, se desvinculando da escola? Olha aí outra coisa para vocês concordarem comigo, se alguém tiver outro motivo. O declínio de expectativa em relação ao futuro. Vê que uma coisa vai ligando à outra. Se eu tenho uma autoestima baixa, eu não gero perspectivas futuras. E esse declínio aqui, ele vai se acentuando à medida que eles vão participando, à medida que eles vão... Várzea Grande acabou de me dar um recadinho. Na medida que eu faço uma escolha profissional, eu me transformo socialmente. E isso é muito, muito bonito da gente ver. As escolhas profissionais, elas devem partir desse eu. É por isso que o projeto de vida é importante. E aí a última pergunta, que na verdade foi a primeira, já está sendo respondida. Que bom. Essa escolha profissional, realmente, ela me atrela a uma transformação que é especialmente social. Tá? Vamos focar mais aqui um pouco. Eu queria que vocês participassem mais. Que causas a gente pode enumerar para que esses alunos saiam das nossas escolas de tempo regular, de tempo parcial? Olha aí uma outra situação que a gente pode indicar. A incapacidade de tomar decisões sobre a própria vida. Eu não sei vocês que são pais, vocês que são tios, avós, que cuidam dessas crianças e desse adolescente. Quando a gente chega numa certa idade, a gente vai perguntando para eles, o que é que você pensa do seu futuro? Não, eu ainda não sei. E a gente gera na criança e no adolescente, às vezes, essa sensação de que escolher é muito difícil, quando na verdade não é. Bom dia, cabeceiras. Professor Vanderly Maria dos Santos Maria, concordo com a maioria dos jovens de hoje que não tem visão de futuro. E é aí onde nós, educadores, vamos entrar. Tá? É nessa perspectiva de dizer o quê? Que essa incapacidade de tomar decisão, ela vai terminar gerando essa baixa autoestima, essa baixa expectativa de relação ao futuro, e isso compromete significativamente esse jovem que é do futuro, mas que está hoje aqui no presente. Tá? Alguém poderia me dar mais uma informação sobre o que está causando esse afastamento do aluno na escola? O que está fazendo esse aluno, apesar de tanta condição de se manter na escola, se afastar? Um minutinho para vocês discutirem aí e tragam para nós aqui algumas considerações. Esse diálogo vai ser bem interessante com vocês. Algumas considerações que já foram feitas, eu não vou conseguir mencionar, porque elas já subiram. Eu gostaria que as pessoas reenviassem as falas. Mas a primeira fala que teve foi com relação assim, a escola não é atrativa para o aluno, embora a gente amplie esse tempo do aluno na escola. E aí nós temos várias considerações. Falta o apoio da família na escola. Passagem Franca fala, está dizendo que o áudio não está bom, professora, vou aumentar um pouquinho minha voz. Existe aí muitas facilidades, alguns veem a escola como um mero ponto de encontro dos colegas. Com certeza, os alunos não veem perspectiva. Motivação dos alunos, a gente tem também essa necessidade. Olha uma realidade aí, colocar em primeiro lugar a necessidade de ganhar dinheiro ao invés de valorizar a escola. São esses valores que a gente vai começar a discutir dentro dos projetos de vida. É necessário que a escola se apodere dessas dificuldades que a família tem, e daí a necessidade da família estar dentro da escola, para que a gente possa romper e quebrar essa barreira e esses paradigmas. Tá? O pior de tudo são os alunos que não sabem o que quer. O professor faz Simões diz o seguinte, falta de conexão entre o que se vê fora da escola e dentro da escola. Professor Carlos Lopes. Sinara diz assim, o mundo fora da escola está mais atrativo, o imediatismo, as tecnologias para ele é interessante. E realmente é mesmo. Agora, minha pergunta é, por que a gente não pode trazer esse mundo que está lá fora para dentro da escola? Por que a escola não pode sair dessa redoma de vidro e ir até esse mundo tão atrativo? Vamos conversando. Ele diz assim, outra pessoa fala, São João do Piauí fala, no caso dos jovens, falta apoio da família, e no caso dos adultos, é fato de necessitarem trabalhar.
Concordo plenamente. A gente vive hoje uma dificuldade financeira muito grande. E fechar os olhos para isso aí é você fechar os olhos para a realidade. Entretanto, a educação, apesar de toda a dificuldade financeira, ela tem que ser a prioridade da família. Por isso que o diálogo com a família é importante, por isso que o projeto de vida vem. A Auricélia fala disso que o que é ensinado nem sempre atrai o aluno. Também, a gente tem que dar um significado para o que a gente está ensinando, caso contrário, a gente não vai passar só de meros passadores de informação. Tá? Ricardo da Moura diz o seguinte: devemos repensar as práticas. Olha que interessante, repensar prática pedagógica é o segredo do educador do sucesso, que na verdade já é o hoje. Né? Manderli Maria fala o seguinte: falta essa relação escola-família. Leonardo Santos fala: nosso caso, a evasão acontece na maioria dos casos por conta da migração para outros estados em busca de oportunidades de trabalho. E aí vai entrar um trabalho muito de conscientização. As realidades com as quais a gente convive, elas são desafiosas demais, desafiadoras, né, para falar a verdade. E hoje em dia, lutar contra essa realidade é muito complicado. Então, assim, eu estou satisfeitíssima com essas respostas, tá? Olha que outra interessante que ele colocou. Concordo, nossos alunos, Amarante. Concordo, nossos alunos não têm ambição, perspectiva, muito se dá também pela falta de valorização da educação à família. Pois vamos trabalhar, que é o que a gente sabe fazer de bem. Vamos trazer essa família e a gente vai já discutir como é que a gente pode fazer isso, tá? Eu sou muito preocupada em não teorizar as coisas que eu falo. Eu gosto muito de pautar minha fala nas práticas e nas experiências que a gente tem. E são essas experiências que vão nos levando a crescer profissionalmente falando, a amadurecer, porque isso é o que a gente precisa. Na verdade, o ser humano, ele tem que entender que ele vai crescendo e amadurecendo sempre até a sua morte. Né? Então, isso é que é importante. Olha, a União fala: bom dia, os professores de União estão assistindo e acham que é uma das causas do... Aí, infelizmente, não concluiu. Lua Melo diz: eu sempre coloco meu exemplo para eles. Sou do interior, fiz vestibular e hoje me tornei um professor na minha cidade. Isso mostra que qualquer um pode realizar seus sonhos. E mais importante, não é deixar de realizar esse sonho. Concordo plenamente, Luan. Vamos continuar aqui. Então, as causas a gente já apontou, né? Dificuldade na família, a situação financeira é realmente real. Existe a questão, às vezes, o abandono da família com relação ao acompanhamento desse aluno também Bertolina diz o seguinte: a incapacidade de saber lidar com as dificuldades que são inerentes a todo o processo de aprendizagem. Se a gente fosse parar para falar hoje o que é que influencia positivo e negativamente no processo de aprendizagem, a gente teria um dia inteiro de discussão. Por isso que é relevante você entender, dentro da semana pedagógica, eu faço até uma sugestão aos coordenadores. Vamos trabalhar quais são os fatores que interferem positivo e negativamente nesse processo de aprendizagem. Será que só um aspecto ele é relevante? Não. A gente tem muitos aspectos a serem considerados e, de preferência, a serem resolvidos. Tá? Vamos pensar aqui mais. O professor Carlos diz o seguinte: a unidade Anísio Lima, em Altos, também está encontrando muito desafio. E esse é o grande desafio do educador hoje, independente dele ser coordenador, dele ser diretor, dele ser professor. A grande dificuldade que nós temos hoje é essa falta de relação, de identidade do aluno na escola. Tá? Baixa evasão, baixa renda familiar, os alunos tendo que sair dessa escola. Rico e Varas e Altos fala sobre isso aí, discutindo juntos sobre isso. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos participar das outras coisas, que a gente tem muita coisa para discutir, e eu acho que a gente tem muita coisa para conversar também. Então, tudo que vocês falaram, aliado a isso aqui, na verdade, gera tudo isso, né? Essa falta de financeira, essa dificuldade financeira, baixa autoestima, gera a falta da expectativa e essa tomada de decisões. E, diante disso aí, como é que a escola tem que se configurar? Quais são os grandes desafios que a escola vai ter nessa realidade? Olha que interessante essas imagens aqui. Isso aqui retrata exatamente o que vocês estavam me falando agora, tá? Olha essa criança, olha essa situação aqui, que é muito comum nas nossas escolas, tá certo? Vamos entender aqui qual é a consequência disso. De cara, eu já falo o quê? Os impulsos agressivos. As nossas escolas hoje,
felizmente, eu espero, né, que a gente não tenha tantos incidentes agressivos, mas a gente ainda encontra, tá? Se eu não me identifico na escola em que eu estou frequentando, se eu não tenho dentro da escola um vínculo afetivo com ninguém, o que é que gera como consequência para o comportamento desse aluno? Esses impulsos agressivos. E esse impulso agressivo, ele gera situações muito conflitantes dentro da escola, dentro da sala de aula, dentro do banheiro. Então, você vê casos assim absurdos de crianças que estão sendo violentas com o professor, sendo violenta com os colegas, e isso gera uma inconstância e gera um mal-estar. Consequentemente, o aluno que se vitima dessa situação, que se torna a vítima dessa situação, termina por abandonar essa escola sem uma assistência, sem uma orientação, nem sequer sem ter ouvido, sem ter sido ouvido, tá? Outra consequência disso aí são as revoltas que acontecem na escola. Eu acho que eu não estou falando novidade para ninguém com relação a isso aí, e vocês poderiam pontuar, talvez, até muito mais que eu, a questão das revoltas que acontecem internamente dentro das escolas. Hoje a gente vive um mundo muito difícil de lidar, porque as ausências paternas e maternas, por questão financeira ou não, ela termina aqui deixando a criança, o adolescente, o jovem, muito sozinho. E a escola vai assumindo um papel que nem sempre é dela. Na verdade, a escola, ela vai educar, vai formar, mas quem dá o primeiro passo para essa educação realmente é a família. E quando o aluno se sente órfão dessa família, ele tenta ver na escola a possibilidade desse amor ausente do pai e da mãe. E quando essa escola não consegue gerar esse amor e essa satisfação, acontece o quê? Acontece a evasão. E a evasão, ela deve ser, sim, diminuída, minimizada. Por quê? Porque é a única possibilidade que o jovem tem de gerar uma expectativa positiva de vida. Então, é essa a nossa ideia, enquanto professor, enquanto educador. Nós temos que ter isso como nosso projeto de vida pessoal, para muitos dos educadores que nós temos, mas especialmente gerar esse projeto de vida profissional. A escola ela tem que buscar meios, e isso aí não é nada fantástico não, tá? É da vez e é da voz. O protagonismo estudantil, ele fala disso. Eu preciso ouvir o meu aluno para entender qual é a necessidade que ele tem. O projeto de vida vai me dar condições de realizar isso aí, para que a gente não tenha também como consequência a questão das apatias. É realidade de vocês as apatias dentro da sala de aula, dentro da escola, enquanto você tem grupos muito ativos, há grupos que são muito apáticos, há alunos que são muito apáticos. E isso termina causando o quê? A saída desse aluno, a insatisfação desse aluno na escola. Então, a gente tem que buscar sempre as estratégias, e o projeto de vida é uma dessas estratégias, tá? O desinteresse na aprendizagem, são alunos que são desinteressados em participar de projetos, são alunos desinteressados em participar, em estudar para ter pelo menos um rendimento quantitativo, porque o qualitativo ele não quer se envolver. Por quê? Porque ele está apático, ele está alheio a essa situação. E tudo isso aí gera o quê? Gera as intolerâncias que nós temos na escola. O projeto de vida vem para dizer para vocês assim: olha, nós somos a possibilidade de minimizar todo esse quadro, especialmente mudar. Quais as experiências que nós temos aqui? Temos mais. Campo Maior fala, a família é o pilar estrutural da educação, e a gente concorda plenamente. Tá? A gente nunca pode assumir a responsabilidade de educar. A família é a primeira instituição, e ela tem esse papel realmente. A Érica fala, a escola é muito conteudista. E aí, Érica, eu gostaria de fazer uma observação assim, bem pertinente à tua fala, tá? A escola é conteudista, sim. Entretanto, as possibilidades no protagonismo estudantil e o projeto de vida, ele vem quebrar esse paradigma. Tá? Protagonismo estudantil. Como é que matemática pode trabalhar protagonismo estudantil se ele é tão conteudista como você fala, e você tem razão? Vamos trabalhar a matemática de uma maneira mais diversificada. Vamos trabalhar a matemática através de projetos, de jogos, de desafios. É a maneira que a gente tem de quebrar o paradigma do conteúdo e da prática, tá? Da teoria atrelada a uma realidade, dar significado a esse conteúdo. Esperantina Chiara fala, muitos jovens sofrem
sofrem atualmente com um transtorno de ansiedade, depressão, que dificulta o desempenho escolar. Érica, como você foi feliz na sua fala, é o mal do século, né? A gente pode entender assim, os transtornos de ansiedade, as depressões que estão aí, as automutilações que estão acontecendo com muita frequência, o próprio autoextermínio no adolescente hoje, o índice está muito alto. O que está gerando todo esse desconforto nesses jovens que aqui estão, que nós temos na escola? Sabe? É uma reflexão que a gente deve fazer enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto professores que somos. Qual é a contribuição que a minha escola, que a minha disciplina, que o projeto de vida pode dar para essa situação que nós temos aí? A gente tem escolas, por exemplo, onde o índice de violência é muito grande, mas aí a gente vai para olhar o pano de fundo e vai ver o que é que tem por trás de toda essa violência. Infelizmente, nós temos, às vezes, e não é raro encontrar, os professores que não são culpados por conta da sua carga horária de trabalho, que também já é intensa, mas são professores que não conseguem interagir. Há possibilidade de interação? Há. Dentro do tempo regular, também. A gente só tem que ter o quê? Arregaçar a manga e trabalhar, porque é isso que a gente veio. Olha aí como é interessante. Daniel Silva diz, bom dia, professor. Estou gostando da oportunidade de agregar saberes à minha vida. Mande um abraço para Lagoa Alegre, Escola Elon Machado Moura. Mas eu não posso deixar de mandar um abraço. Lagoa Alegre, eu gostaria que vocês viessem aqui nos conhecer pessoalmente e dizer que se há essa interação é porque a gente está falando de coisa que é real. É real na minha escola, é real na sua escola, independente do tempo onde ela trabalha, se parcial ou se integral. E é isso que acontece mesmo, tá? Quando o aluno vem de uma família sem estrutura familiar, como a escola deve proceder? Vou lhe falar por experiência própria. Na escola onde eu estou trabalhando, eu sou gestora. E o segredo de uma gestão, Alberto já pontuou, vários formadores que aqui passaram já pontuaram, mas eu gostaria de falar especificamente sobre essa situação. Quando o aluno vem de uma família sem estrutura, eu te digo como pessoa, como mãe, professora e agora gestora, dá um pouco de escuta para esse aluno. Observa o que ele vai te falar. Observa em qualquer momento que você puder, se aproxima dele, fala um pouco com ele, diz que você observa, que hoje ele deve estar triste, ou então ontem ele estava alegre e hoje ele já não está. Escuta um pouco. Não vamos usar só a oratória, não. Vamos usar a escutatória também na escola. A gente tem que se apoderar dessas duas ferramentas. Quem fala muito, às vezes, tem a dificuldade de ouvir. Mas vamos parar um pouquinho, tira 5 minutos, vai na carteira desse aluno. Eu te falo que funciona, porque eu vou fazer 25 anos de sala de aula em escola pública, também já trabalhei em escola privada, mas assim, o que realmente os alunos querem é isso, é a atenção, é ser ouvido, é se sentir importante dentro desse processo, tá? Aqui nós temos outra participação. O que você acha das escolas de ensino médio fazer anualmente um workshop de profissões para que os jovens pudessem escolher melhor uma profissão ao usar a nota do Enem? Perfeito sua sugestão, e isso aí você vai agregar esse valor já lá no finalzinho, quando a gente estiver falando, especificamente do projeto de vida dentro das orientações que a gente tem. É isso aí, o workshop, a mostra das profissões, feira das profissões, assim como a gente quiser denominar, é uma metodologia que a gente pode trabalhar dentro do projeto de vida. É esse o caminho que a gente deve fazer. Simões diz assim, os alunos não se toleram, trabalhar em equipe é um desafio, o que fazer? Vamos usar o projeto de vida. E essa pergunta eu queria que vocês me relembrassem mais tarde, quando a gente estiver falando lá, tá? Essa questão da relação, primeiro eu tenho que me conhecer, para depois eu entender a relação do outro. Tá? Isso é importante demais no projeto de vida e a gente vai falar. Retoma essa fala para mim depois, tá certo? Professora, a Maria Leila diz o seguinte, bom dia, muito pertinente esse assunto. Manda um abraço para São José do Piauí. Escolhe o vídeo Nunes, por favor. Olha lá, São José do Piauí, um abraço. Muito obrigada pela participação. Na verdade, eu não ensino nada aqui. E também nem consigo trocar informações, porque as experiências de vocês, elas são bem mais valorosas para mim do que essa fala. É bem interessante. Escola Elvídio Nunes, participação, um abraço para todo mundo que está aí. E aí a gente tem aqui outra observação de Bela Vista. Temos alunos que não têm acompanhamento da família, não vêm perspectiva de futuro. Então, vamos convidar esse aluno a gerar essa expectativa de vida. Não coloca a responsabilidade nunca como educador que nós somos, como diretor que somos, coordenador. Nunca espere a totalidade da família dentro da escola.
Isso eu te digo porque eu estou numa escola de ensino médio. Então, enquanto eu tenho numa sala de aula 35 alunos, dos 35, 15 pais vão a plantão escolar, querem saber o rendimento do seu filho, querem participar da vida escolar. 20 pais estão trabalhando, não tem tempo, eu não posso, tá? E outros dizem assim, não, professor, eu quero saber só no final do ano. Então, a gente não pode lutar com essa diversidade. Então, faz o seguinte, adota esse aluno dentro da escola e faz dele o projeto de vida da escola. Não é difícil, a gente vai saber como, tá? Amarante fala, Mônica, a questão do vínculo professor-aluno realmente faz a diferença. O aluno se envolve mais, a diversidade metodológica também. Temos professores resistentes a se envolver em projeto. E vai ter sempre. O profissional que não faz da sua profissão seu projeto de vida, ele será sempre resistente. E isso a gente não fecha só professor. Toda classe de trabalhador, o profissional que não faz do seu projeto, a sua profissão, seu projeto de vida, serão profissionais que sempre estão buscando retorno exclusivamente financeiro. E isso a gente não suporta mais, dada essa realidade das escolas, tá? Professor Jessivaldo diz o seguinte, a interação professor-aluno faz a diferença no projeto de vida do aluno, contribuindo para o ensino-aprendizado. Isso é a mais perfeita realidade que nós temos, tá? Vamos entender, então, o seguinte, como é que a escola tem que se configurar diante de tudo que vocês me falaram? Primeiro, essa escola tem que dar sentido e significado ao aluno. Lembra da história da apatia? Lembra de eu não conseguir materializar esse conteúdo? É isso que acontece. Se a escola não se configura como esse espaço, esse lugar de sentido e significado, o aluno sai da escola, o aluno fica apático na escola, o aluno não se envolve na escola, tá? Olha aí o que é que eles estão falando. Esse, infelizmente, eu não sei. O ensino precisa ser significativo a fim de que o aluno desperte o interesse e sinta-se estimulado a seguir nos estudos. Olha o que eu estou malhando em ferro frio, porque vocês falaram e eu coloquei aqui. É esse significado que a gente tem que buscar dentro das nossas escolas, apesar de toda a dificuldade que a gente tem. Que a senhora sugerisse uma estratégia de trazer a família à escola. Vou fazer essa sugestão, sim, para vocês, quando a gente estiver tratando lá do projeto de vida, primeiro ano, com planejamento, segundo ano, com execução, terceiro ano, tá bom? Vou fazer, sim, não se preocupe. Bela Vista diz o seguinte, ia falar, bem, vou continuar. Trabalhar com as profissões é uma opção interessante, mas como devemos desenvolver isso na nossa escola se moramos numa cidade pequena de dificuldade gritante financeira? Disso a gente não pode fugir. O que você tem como workshop das profissões, por exemplo? Opção trabalhar com profissões. Bem, a tua cidade, por exemplo, ela só tem agricultor, donos de mercearias, professores, talvez apareça um dentista, talvez apareça um médico, talvez apareça uma pessoa dona de salão. Vamos imaginar essa situação assim, tá? Eu vou me reportar uma situação assim. A gente só pode trabalhar com o que nós temos de fato. Não adianta eu chegar para te dizer que numa feira de profissões eu vou trazer mestre no direito, eu vou trazer engenheiro civil, se a minha escola não tem e ela está dentro de uma comunidade que também não tem. Qual é a perspectiva que eu posso gerar daquilo ali? É o que o projeto de vida faz. Eu não preciso imaginar o meu futuro ali dentro. Eu tenho que reconhecer onde eu estou inserido, e o projeto de vida vai falar muito sobre isso. Eu reconheço o ambiente onde eu estou, eu valorizo as pessoas que podem me dar formação, e essa formação inicia-se em casa, com o seu pai e sua mãe, e a partir dessa realidade, eu buscar, sim, esse futuro e essa profissão. Não vamos ser ingênuos de dizer que isso não acontece, porque realmente acontece. As escolas que não estão na capital, elas têm uma certa dificuldade, sim, em realizar determinados projetos. Entretanto, a gente não pode abrir mão disso. Se eu só tenho 4, 5 profissionais que dali eu posso criar uma feira da profissão, então vamos teorizar, né, entre aspas, o que a gente tem de bom dentro de uma profissão que, embora eu não conheça pessoas que a exerçam, mas que ela pode me render uma satisfação pessoal e profissional. A gente não pode se limitar às dificuldades, não, que são muitas, eu reconheço, sabe? É dizer para mim assim, Samara, você fala assim por conta de estar na capital. Não. Meus pais são de interior, minha família toda é de interior, e essa realidade eu reconheço. E reconheço como barreiras que, se não forem transpostas, elas serão obstáculos para a vida inteira, tá? Mas vamos discutir lá na frente. Na frente a gente tem outras possibilidades, tá? O que a escola
precisa se configurar? Esse lugar de oportunidade. Olha a observação que a professora fez aí. Hoje está difícil. A Bertolini diz o seguinte: desde que transformei meus alunos em parceiros, nosso trabalho ultrapassou os muros da escola e as fronteiras de nossa cidade. Hoje está difícil. É pensar a educação de outra forma. Identidade e identificação com o que se faz é transformador. Concordo plenamente, tá? A equipe do SET Pedro Coelho de Boa Hora afirma que a formação está proveitosa. Obrigada, pessoal. E quanto mais vocês participarem, melhor. Essa participação de vocês gera na escola esse lugar de oportunidade. O ser humano ele precisa ser provocado. Não cabe mais hoje, em pleno século XXI, repito a vocês, o profissional que não sai da sua zona de conforto, o profissional que acha que só vai trabalhar porque está recebendo em dia, ou, pior ainda, que não vai além da sua sala de aula porque ganha pouco. O grande futuro desses profissionais serem substituídos não por máquinas, mas por outras pessoas que também conseguem plantar uma esperança e que também geram um prognóstico e que fazem da escola esse lugar de oportunidade. Olha o lugar de atuação. O aluno ele precisa atuar dentro da escola. O jovem precisa, já ouvi muito essa palavra e gosto bastante dela. Faço referência à professora Marcoelis, ano passado, quando eu estive aqui falando de protagonismo estudantil. O aluno precisa ser corresponsável no meio onde ele está, para que ele amplie esse repertório que é cultural. Houve até uma pergunta referente a isso aí, a gente pode mencionar depois, tá? O aluno ele tem que se sentir atuante no meio onde ele está inserido, para que ele crie e reforce e amplie esse repertório, tá? É importante que a gente faça isso sempre. Tá. E aí você vai me perguntar o seguinte: só assim a escola vai poder o quê? Ela vai poder assumir esse espaço de desenvolvimento. Olha aqui os sonhos que alguém mencionou anteriormente, mas não basta sonhar. O professor disse que sempre coloca o exemplo dele para a sala, né? Ele era de interior, estudou, realizou o sonho. Então, mais importante que sonhar é construir esse sonho para que a gente tenha esse futuro. E eu não estou falando de algo muito longe, não. A gente vai já ver como é que a gente faz na prática essa situação. Delmair diz o seguinte: a escola não vem acompanhando as transformações tecnológicas que os jovens tanto gostam. Como falamos ontem, precisamos incentivar metodologias ativas. Protagonismo estudantil é uma delas, projeto de vida é uma delas. E isso realmente eu também concordo. É a Delmacir, né? Acho que o nome é esse. A gente tem que entender que nem tudo vai ser só tecnologia, nem tudo, vamos ver. Delmair, desculpa Delmair, citei teu nome errado. Então a gente tem que entender assim, não vamos responsabilizar, nem tampouco delegar a essa tecnologia o sucesso das coisas. Antes da tecnologia, a gente tem quem? Pessoas que querem usufruir dela. E essa colocação da Delmair ela é interessante porque, em meio a tanta tecnologia, infelizmente, nós temos professores que ainda se recusam a usar um laboratório de informática quando tem, se recusam a buscar na internet informações que serviriam para o seu aprimoramento pessoal e profissional. Imagine numa sala de aula. Eu digo a vocês, eu conheço professores, eu conheço profissionais que ainda hoje, 2019, entregam planejamento manuscrito. Porque dizem que não sabem digitar, não têm mais idade para aprender. E aí vai ao encontro do que a Delmair falou, tá? Essa é uma realidade, sim, que existe dentro das escolas. E o mundo hoje está nas nossas mãos. Olha o material que vocês vão ganhar. Esse material é todo o subsídio que nós temos para trabalhar projeto de vida, independente da tua escola ser tempo integral ou tempo regular. De brinde vem esse aqui, Projeto de Vida, um caderno do professor, que está voltado para o ensino médio, mas eu vou colocar para vocês também ensino fundamental, tá? É dessa maneira que a gente viabiliza todas essas falas que a gente está tendo, todas essas experiências para vocês. Genivaldo fala o seguinte: quando o aluno é reconhecido pelo seu protagonismo estudantil, ele tende a melhorar o seu rendimento escolar e
projetar, a alcançar seus objetivos. Corretíssimo, Genivaldo. Lembra da situação de que eu dou significado ao que eu estou vendo? O protagonismo estudantil é isso. Ele me dá a possibilidade de entender que eu pertenço àquele espaço. Aquele espaço é meu e eu sou corresponsável por ele. Então, você tem alunos que não quebram muita carteira, são alunos que conservam o seu material didático, porque isso é o que é real dentro da escola. Como eu vou trabalhar projeto estudantil, protagonismo estudantil, projeto de vida, eu acabo de sair de uma sala de aula e eu vejo um aluno chutando a lixeira, eu vejo um aluno passando e deixando uma torneira aberta. Então, isso não é interessante. É dar significado ao que se está falando, para que assim a gente possa colher e transformar socialmente esse aluno. Tá certo? Vamos continuar, então. O que a gente vai trabalhar agora? E onde é que fica o projeto de vida em todo esse contexto aí? Onde é que vai ficar? Onde é que entra o projeto de vida nessa escola? Já que a gente fez tantas pontuações. Falamos do que afasta o aluno da escola, falamos das dificuldades financeiras que esse aluno vem. Então, me respondam aí em um minutinho. Onde é que fica o projeto de vida dentro dessa realidade difícil que a gente está tendo nas escolas? Então, quem se arrisca aí a me responder, onde é que entra o projeto de vida dentro da escola, dentro dessas relações pedagógicas e dessas práticas pedagógicas? Quem gostaria de pontuar alguma coisa aí? Vamos ver o seguinte. A gente não está entrando com as participações, mas a gente entra já com essa resposta aí. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui. Só um minuto, que agora avancei demais. Tá. Dá uma olhada nessa... Dá uma olhada nessa imagem que aparece aí. O que o projeto de vida me remete nessa situação? Para onde é que eu vou? Que caminho seguir? Por onde é que eu devo trilhar a minha vida hoje? Para eu responder essa pergunta, eu tenho que entender o que é o projeto de vida. Então, é simples. O projeto de vida nada mais é do que o caminho entre o que eu sou e o que eu quero ser. A gente tem que fazer o aluno se perceber hoje, para que assim ele possa se projetar amanhã. Tá certo? Então, vamos lembrar aquela fala da professora quando ela disse que a Feira das Profissões seria interessante na cidade dela, entretanto, há uma dificuldade, uma carência profissional para que ela pudesse apresentar todas elas. Não é? Como é que a gente pode trabalhar? Eu percebo como é que eu sou aqui, nesse contexto onde eu estou inserido, e partindo daí, projetar o querer ser amanhã. Então, o projeto de vida nada mais é do que a possibilidade que você tem do aluno de trilhar o caminho onde o que eu sou hoje e o que eu quero ser futuramente. Vamos entender melhor essa fala? Vamos pensar na seguinte perspectiva. Qual é a missão que a escola tem hoje? Não vi nenhuma resposta até agora, tá? Qual é a missão da escola? Dá uma olhada nessa imagem aqui. O que aparece para você? Ah, agora apareceu. Vamos lá. 7 Marcos Parente em Picos disse o que eu não consegui entender, ler o que ele vem falando antes. Mas Simões diz, escola precisa adotar um indivíduo cheio de limitações. É verdade. Infelizmente, não. Felizmente, a escola adota. Você sabe por que ela adota, por que ela recebe? Porque esse aluno está assim. Ele está perdido nesse mundo aqui. Ele não sabe para onde ir, se dentro dele tem tantas informações. O que você fala é o que a gente acabou de ilustrar aqui. Simões diz, São Francisco, bom dia. Ricardo diz, direcionamento é o segredo. E realmente é. Olha, Ricardo, como tua fala condiz com essa imagem que está aparecendo agora, tá? Os alunos precisam de um direcionamento. Onde é que está o mundo? Onde é que eu estou dentro desse mundo? Então, é isso que acontece com os nossos jovens, com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Se ele não se descobrir nesse mundo, ele sai da escola, ele vai para o campo de trabalho de maneira até imatura, muitas vezes. Então, como é que a gente vai processar isso aí? Tá bom? Olha aqui. Vamos acompanhar essa leitura. Ele diz assim... vamos essa participação. Bela Vista diz, motivar o nosso aluno a buscar seus objetivos, ter foco nos seus planos, é mostrá-lo que lutando com persistência vai conseguir. E essa luta nossa, Bela Vista, é uma luta que passa pela
o ofício de ser professor. O teu próprio exemplo como professor de vencer as dificuldades diárias vai convencendo e vai demonstrando ao aluno que ele precisa sim ser persistente para vencer. Delma aí de novo apresenta, verdade, nós de cidades pequenas temos muitas dificuldades. Os jovens querem uma moto para levantar pneu e muitos morrem acidentados, uma pena. A tua fala, eu acho que ela se reflete em quase todas as cidades pequenas, como você falou aí. É verdade, se eu não dou a esse jovem esse caminho a ser seguido, ele vai sim valorizar a moto, ele vai sim valorizar o exibicionismo de estar se equilibrando em um pneu da moto. É a mais pura verdade. Olha aí, Elívia diz o seguinte, é importante conhecer os anseios dos alunos para ajudá-los a alcançar seus objetivos, ajudar a enfrentar seus medos e mostrar que podem ser protagonistas. Eles podem, eles devem e eles serão. Vamos ampliar essa fala porque está perfeita. Vamos voltar, vamos ver isso aqui, pessoal. Eu gostaria que vocês participassem com a análise dessa imagem. Hoje a professora nos diz o seguinte, crianças, hoje nós vamos passear, sairemos para ver o bairro. Olha que interessante, vamos conhecer onde é que a nossa escola está inserida, vamos conhecer quem são os parceiros. A educação integral, ela possibilita exatamente isso, a intersetorialidade. Vamos conhecer onde nossa escola está. E aí todos os alunos saem, e olha a fala da professora, em frente, em fila de 2. Vamos começar a ver isso aqui. E os alunos saem de maneira organizada. Deem-se as mãos, não se distraiam, não desçam da calçada. É questão de segurança, é questão de segurança. A gente tem que zelar pelos alunos, especialmente quando eles estão fora do contexto dos muros da escola. E aí, chegando na escola, a professora faz essa observação. E agora, vamos voltar para a aula e cada um de vocês vai desenhar o que mais o impressionou. Comentem comigo essa imagem aqui. O que é que o garotinho está desenhando para você, para a professora? Comentem rapidinho, não vou pedir nem tempo, porque essa falinha aí vai sair rápido, tá? Olha todo o contexto, embora eu tenha bagunçado um pouquinho com as ilustrações. Enquanto isso, eu vou comentando as falas aqui. Thaís Bezerra diz, perdemos diariamente nossos adolescentes e jovens para as drogas, prostituição, depressão e até mesmo suicídio, porque os mesmos não possuem seu projeto de vida. Corretíssimo. E ainda vou ampliar a sua fala, Thaís. Os profissionais, nem eles próprios têm projeto de vida. E isso se agrava mais dentro da escola. Tá? Bertolini diz, muitos de nossos alunos ingressam no ensino médio sem uma ideia consistente do que querem para o seu futuro. E chegam ao 3º ano, muitas vezes apenas esperando por uma nota do Enem, para optarem pelo curso que se mostrar possível. Despertar o questionamento sobre o futuro é fundamental. Professor Carlos, muito obrigada pela participação. É exatamente isso que o projeto de vida vem combater. Pensar no futuro profissional é importantíssimo, entretanto, a gente tem muito mais coisa agregada nessa vida do adolescente e do jovem, tá? Mas me digam aí, como é que vocês interpretam aqui? Saíram para passear, a professora foi dando os encaminhamentos, não sobe, dê as mãos, não se distrai. Bem, e agora vamos desenhar o que mais nos impressionou. Olha aí o que é que a criança desenha. Vocês conseguem identificar o que é que ele está desenhando aí? Vê se alguém consegue identificar para mim o que é que a criança desenhou. Será que ele desenhou uma árvore? Será que ele desenhou um edifício que chamou a atenção dele? O que efetivamente a criança desenhou? Se vocês observarem bem, se estiver nítido para vocês a imagem, você vai ver que ele desenhou exatamente o que ele viu, exclusivamente as costas do coleguinha que estava à frente dele. Por quê? Porque a professora disse que eles tinham que andar em frente, em fila dos 2, que não se distraísse, que não fizesse nada, simplesmente seguisse esse grupo. Então, muitas vezes, nós, como professores, a gente tem a melhor das intenções. Vamos passear. Mas nos comandos que envolve essa atividade, a gente vai limitando a ação do aluno. E isso eu não me refiro exclusivamente a sair da escola, dentro da própria escola. Bom, aí você pode me questionar, professor, então não é preciso, a gente não tem que ter disciplina, a gente não tem que ter orientação? Deve ter. Entretanto, a gente tem que saber o limite entre o que é a disciplina, porque eu realmente, como professora, digo a vocês, eu, Samara, preciso de um ambiente harmonioso
para ensinar e essa aprendizagem começa a ser construída. Mas eu não posso limitar esse movimento. Foi o que a professora, infelizmente, fez. Ela não explorou como deveria explorar a situação de passeio. Ela limitou a atividade do aluno nessa perspectiva. E é isso que nos causa esse incômodo. E é por isso que vocês falaram aí. São alunos depressivos, são alunos que são suicidas. Por quê? Porque já não tem um acompanhamento familiar em casa. E quando chegam na escola, essa limitação ela se acentua mais ainda, tá? Então, o que a gente tem que fazer diante disso aí? Vamos ver. Para onde é que a gente tem que projetar nossas práticas pedagógicas? A gente deve desconsiderar o presente, onde nós estamos hoje, onde os adolescentes estão hoje. É com muito pesar que eu comento a palavra suicídio, né? Às vezes ela é muito forte, ela impacta muito, de maneira muito negativa para os adolescentes. Eu não sei qual é a percepção que eles têm disso. Então, eu gosto muito de usar o termo autoextermínio. Parece que soa menos pesado. E aí nós tivemos um caso de uma aluna que cometeu sim suicídio, o autoextermínio, e aí a gente se pergunta como professor, o que foi que nós deixamos de fazer dentro da nossa prática pedagógica para que isso acontecesse? Será que a gente desconsiderou o presente dessa aluna para que ela chegasse a esse limite, né, de situação de vida? Bem, o contexto era outro, não cabe aqui a colocação, mas o que eu quero dizer é assim, a gente como professor, como diretor, como coordenador, a gente tem que pensar nessa prática pedagógica sem desconsiderar o presente. E desconsiderar o presente é o que vocês estão fazendo. Diante de toda essa adversidade, tentando buscar as soluções para esses problemas que são muitos. E como é que essa solução vai aparecer? De que maneira eu posso ir reconstruindo esse presente que me traz tanta adversidade? Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo item. Vamos falar sobre o presente. Quando é que você acha que desconsidera o presente? Vocês tem alguma participação que a gente possa comentar? Se tiver, fique à vontade. Olha, professora, o que fazer para melhorar a aprendizagem dos alunos do ensino médio que não desenvolveram as habilidades em leitura e as operações matemáticas básicas? Sim, como é o nome, não tem nome, mas é bem simples. O ensino médio, ele traz, se for tempo integral, a gente tem os componentes seletivos, onde a escola pode optar pelo acompanhamento de português e matemática. É assim, resolve 100%? Não, mas minimiza bastante. Bem, a escola de tempo regular, ela limita o espaço, o tempo de atuação do professor. Entretanto, eu posso, como professor de português que sou, se eu tenho 4, 5, 6 aulas semanais, eu não me recordo agora a grade, a quantidade de aula para a escola de tempo regular, tira separa uma dessas aulas e planeja essa questão da avaliação dessa atividade não como reforço. Eu nunca gosto de utilizar o nome reforço. Vamos trabalhar o aprofundamento, vamos perceber quais são as habilidades que ele deixou de desenvolver. Professor de matemática também. Na verdade, pessoal, quando a gente quer obter produto do nosso trabalho, a gente tem que trabalhar muito. Então, se eu tenho 5 aulas para português durante a semana, eu vou tirar uma para toda a classe e vou trabalhar leitura e interpretação. Te digo isso como professora que sou e não estou atirando no escuro, estou falando a verdade, a realidade é essa. Alex Nunes fala assim, trabalhei com projeto de vida, um material muito bom no ano passado e tive uma boa recepção e participação. Vou colocar um link. Muito obrigada, Alex. Eu acho que a gente tem mais aqui trocar essa experiência. Esse material que eu estou apresentando a vocês vai ser assim, mão na roda, tá? Alfredo César diz, 7 Pedro Coelho de Resende. O projeto de vida entra no processo de formação de identidade e construção do aluno. Perfeito também. Projeto de vida vem para isso. Quem eu sou e o que eu quero ser. Quem mais? Tanque do Piauí, eu creio. O nosso testemunho em sala de aula dos caminhos que seguimos para alcançar nossos objetivos contribui para o projeto de vida. Concordo plenamente. Não, olhe, falas são lindas, exemplos são perfeitos. Quando você tem um profissional na sua sala de aula que dá o que eles querem receber, a sintonia ela é perfeita. Vem lá, Simões. Desconsidero o presente quando desconheço a realidade do aluno. É interessante como vocês falam isso. Se eu não tenho como valorizar o presente, que tipo de futuro eu posso gerar nesse aluno? Nenhum. Então, desconsiderar o presente é exatamente isso. É
é desvalorizar o presente, é desconhecer, é nem querer saber o que esse aluno é, de onde ele vem, para onde ele quer ir, tá? Teresina 25, eu não consigo identificar quem. Devemos saber... passou. Mas, enquanto isso, eu vou falando aqui. Eufrásio Pinto. A realidade presente deve ser a base para a construção de um futuro promissor. Do Edilberto, Santa Rosa do Piauí, perfeito. Desconsideramos o presente quando o encaramos e repassamos para nossos alunos como sendo um problema. Exatamente. O pior de todos os tempos. Falamos demais do passado como sendo o melhor e do futuro como sendo perfeito. Olha isso, aí você me remeteu, professor Carlos, é uma fala bem simples. Eu vi o professor Sérgio falando isso. Falar do presente é perder tempo? Não, mas é uma referência que nós temos, mas a gente não pode ficar atrelado a ele, tá? A nossa dinâmica de mundo hoje ela é muito diferente. Então, a gente pode sim falar desse presente, mas não desse passado, mas não lamentando, fazendo uma referência e buscando esse presente. Alegrete pergunta, é para ser implantado na escola? Sim, professor, a gente tem como condição de implantar o projeto de vida, porque o projeto de vida é uma metodologia que a gente tem que alcançar, e alcançar com o objetivo principal a efetivação, a manutenção desse aluno na escola, e principalmente o que eu sou e o que eu quero ser. Sinara comenta, a escola regular não está tendo tempo para desenvolver, ou seja, o tempo é curto. Vamos trabalhar com a realidade. Escola de tempo regular, eu tenho professores que a gente considera horistas, né? Dentro dessa sua possibilidade de trabalhar na sua carga horária, é a chave do segredo. O pulo do gato está aí. Eu não preciso ganhar mais 2, 3, 5, 10 aulas. Eu trabalho de maneira concomitante com a minha disciplina. E isso é que a gente tem que entender, tá? Projeto de vida não é algo que tem que ficar fora da tua matriz curricular. Eu, professora de História, posso sim, de maneira indireta, trabalhar o projeto de vida. O próprio professor lotado no projeto de vida, que já ganha essa grade curricular para ele, né, esse componente para ele, ele tem, entre aspas, a obrigação de desenvolver. Entretanto, você como professor de História, você como professor de Biologia, de Ciências, você pode sim desenvolver. Não vamos tentar fragmentar, projeto de vida vai ser isso, componente curricular, isso não. Vamos quebrar esse paradigma, porque a gente consegue dar veracidade ao que a gente está falando, tá? E as escolas de tempo integral, que já têm o próprio projeto de vida dentro da sua grade curricular, evidentemente que vai se tornar mais fácil. Mas é por isso que diz assim, quando você quer ter o produto, né, volto a repetir, o produto do seu trabalho, a gente tem que trabalhar muito. Então, vamos pensar o que vocês já falaram aí, tá? Desconsideramos o presente quando não levamos em consideração o lugar onde o jovem está. Vocês já pontuaram isso para mim. O que é que o jovem faz no tempo presente? Eu costumo muito conversar e convencer alguns pais, quando eles chegam na direção e dizem assim para mim, professora, eu vou tirar o meu filho da escola de tempo integral. E eu pergunto por quê? O que, que a escola está desagradando? Ele disse, não, na verdade é porque ele passa muito tempo aqui. Eu não queria, não. Eu queria que ele trabalhasse à tarde, ou que ele me ajudasse em casa. Lembra, você falar, você escutar muito mais. Dentro dessa conversa, a gente vai perceber que, na verdade, o pai está com uma conversa muito assim, distorcida do que o tempo integral pode te dar. O tempo integral pode te dar possibilidades inúmeras. E aí, nessa fala, eu digo, olha, quando você tem um filho na escola de tempo integral, a gente sabe o que ele está fazendo no presente. E isso que é importante. Realmente o tempo é muito corrido, Bela Vista diz, são muitos projetos ao longo do ano. E esses projetos, eles na verdade, são o corpo do projeto de vida. O projeto de vida não é mais um projeto. É uma metodologia de trabalho, tá certo? É uma disciplina, um componente eletivo que a gente trabalha, é dentro da carga horária do tempo integral, mas que não desmerece o tempo regular, tá? Como podemos implantar o projeto de vida na escola? A Escola Miguel Nunes de Sales da Silva. Bem, se você não tiver uma carga horária própria para o projeto de vida, vamos trabalhar por área, vamos trabalhar por disciplina. Como é que eu, professor de História, posso desenvolver o projeto de vida? Te dou já essa resposta nos próximos slides. Projeto de vida é uma das competências gerais da BNCC, e isso eu te falo, tanto a BNCC do ensino fundamental, quanto a BNCC do ensino médio, tá? Os itinerários formativos estão sendo discutidos, e esse projeto de vida
está sendo, para o aluno, não o modelo, mas o pilar dessa nova reformulação, tá certo? Vamos adiantar um pouquinho aí. A projeção que ele faz de si, a gente desconsidera o presente quando a gente não leva em consideração a projeção que o aluno faz de si mesmo. Se eu não sei quem sou eu hoje, o que é que eu vou ser daqui a 3 anos? Talvez nada. Então, ele não gera essa expectativa de vida, tá? Então, eu tenho que levar o meu aluno a esse reconhecimento. Eu tenho que saber o que eu sou no presente para projetar a minha vida futura, tá certo? Vamos pensar aqui em outras coisas. Olha lá. O lugar onde se chega e se age está no presente. Observe essa ilustração. Esses são ou não os nossos jovens de hoje? Os nossos jovens chegam nas escolas com isso aqui. Essa infinidade de possibilidades que o mundo te dá é aquela moto que ele vai andar no interior levantando o pneu, não é? São as meninas que vão de uma maneira ou outra se prostituindo porque não têm uma perspectiva de vida interessante. E no meio a tudo isso aí são as drogas que te oferecem, porque essas drogas vão te dar um prazer temporário, e se duvidar, eles ainda te fazem vendedores dessa droga para você ganhar um dinheirinho fácil. Então, o presente é esse. O que existe hoje nas nossas escolas é isso. E esse aluno angustiado, sem entender por onde ele vai, nesse labirinto de possibilidades. É por isso que a escola nunca deve desconsiderar o presente, tá? Vamos avançar um pouquinho aí. Por isso que o projeto de vida traz essa perspectiva. Olha a fisionomia desse garoto agora. Olha a interação que ele tem com o mundo hoje. O projeto de vida, ele me possibilita esse bem-estar do aluno dentro da escola. E isso é o mais importante. Então, o projeto de vida é simples. Ele vai partir de onde você está, e estar significa o quê? Estar no presente. Para aonde você quer chegar. E esse quer chegar, algum professor comentou a respeito do terceiro ano, quando os alunos entram só com a perspectiva de passar no vestibular. E se eu não passar no vestibular? O mundo vai morrer, eu vou cometer suicídio, eu vou me automutilar. Para isso vem o projeto de vida, tá certo? Qual é a expectativa que o projeto de vida vai gerar na gente? O aluno, ele gera especificamente, para ser bem tranquilo, o encaixe de todas as situações que são desgastantes para ele. O projeto de vida vai fazer com que o aluno reflita os valores fundamentais nessa jornada de ensino fundamental, nessa jornada de ensino médio. Os conhecimentos que obrigatoriamente estão sendo construídos no dia a dia da escola. Gera também o mais importante de todos, que eu vou voltar, porque disso aqui a gente não pode deixar de falar. Olha aí, repertórios culturais e morais. Nunca esqueça, todos nós temos os nossos repertórios culturais e os morais, dados pela família, dado pelo contexto onde nós estamos inseridos. Por isso que a pergunta já foi respondida por vocês, tá? Projeto de vida, ele abrange as 3 dimensões do ser humano: dimensão pessoal, social e produtiva. Então, a gente nunca mais vai dizer que projeto de vida é um plano para a carreira profissional. Projeto de vida realmente é uma transformação social, tá certo? Ele valoriza o que é pessoal, ele trabalha o social sem deixar o lado produtivo para ser explorado. Vamos lá entender um pouquinho mais sobre isso, para a gente chegar ao que vocês querem, algo prático. Então, assim, o projeto de vida vai ser exclusivamente essa busca, é medicina, é publicidade, é psicologia, o que é que eu quero ser, afinal de contas? O projeto de vida vai além disso aí e me diz o quê? Não é uma carreira profissional, porque isso aí não é o único elemento importante, porque nós temos 3 dimensões, ser produtivo é uma delas. Mas o projeto de vida não valoriza só isso aí, tá? Projeto de vida é, além de ser produtivo, é ser pessoal, porque ele deve levar em consideração o estilo de vida que a pessoa tem. Lembra de reconhecer o aluno no seu presente, no seu contexto, no seu momento? Então, eu tenho que entender quem é esse aluno que está na minha frente. Escutatória é o segredo do projeto de vida. E, acima de tudo, também, para a gente fechar a terceira dimensão, é o ser social. Eu tenho que perceber nesse aluno quais são os valores e os relacionamentos que eles têm vivenciado tanto na infância quanto na adolescência e nessa juventude, tá? Então, o projeto de vida, ele vai abarcar relações
produtivas, relações pessoais e relações sociais. É por isso que o projeto de vida deixa de ser o projeto somente de carreiras, tá? Vamos adiantando para a gente ver onde é que nós vamos chegar. Como educar pela perspectiva do projeto de vida? Vocês já falaram, gostaria de alguns comentários, tá? Estou falando sozinha, olha só. Vamos analisar rapidinho, não sei se vai ficar bem, essa imagem ficou bem para vocês. Nós temos uma criança, um adolescente, um jovem, e ele tem como perspectiva os valores que ele recebe da família, e ele, dentro desses valores, ele vai criando a sua identidade. Essa identidade que o professor também comentou há pouco tempo. O projeto de vida, a aproximação desse professor com o aluno, ele me dá a condição de favorecer o quê? A busca pela identidade desse aluno. E essa identidade ela vai se fortalecendo por meio dos valores, vai desenvolvendo as competências que a escola também favorece, por meio de exemplos, por meio de realizações, e levando todo esse jovem às suas escolhas. É por isso que projeto de vida, a gente não pode limitar ao ensino médio. Projeto de vida, dentro do ensino fundamental, é de extrema importância. Por quê? Porque ele vai favorecer a essas escolhas. E essas escolhas, elas vão estar norteadas, elas vão estar atreladas às terras desconhecidas, que eles irão, sim, frequentar. Traz uma riqueza intelectual, material e moral, que é a mais importante. Essas escolhas geram novas oportunidades, embora hajam fatores externos, as dúvidas que irão surgindo, os ambientes que serão visitados, frequentados. E tudo isso aí é atrelado a quem? Família, professor e esse sonho que deve ser construído, como bem mencionou o professor anteriormente, tá? Por que desenvolver aulas do projeto de vida? O que é que traz de interessante no projeto de vida? Você vai favorecer o aluno a saber quem ele é e o que é que ele gostaria de vir a ser. E isso a gente começa. Educação infantil pode ser? Sim. Educação fundamental? Com certeza. Ensino médio? Sem dúvida. Eu preciso levar o meu aluno a esses questionamentos. Quem eu sou hoje? O que é que eu quero ser daqui a 10 anos? Como eu quero estar daqui a 5 anos, a 6 anos? E ano que vem, por exemplo, o que é que eu pretendo? E se eu não conseguir atingir esse objetivo? Então, o projeto de vida, essa aula, essa metodologia, traz essa perspectiva de você saber quem você é e aonde você quer chegar. Olha que interessante. Planejar o caminho a ser construído e realizar. Me remeto à fala do professor. Não me basta sonhar. Eu tenho que sonhar, eu tenho que planejar para poder realizar. Projeto de vida também tem que ter planejamento, e o planejamento não é de aula, é de crescimento pessoal do aluno, tá? Eu tenho que traçar o que é que eu desejo para que eu atinja aspectos pessoais, aspectos sociais e também, por que não, aspectos produtivos. Esse é o segredo do projeto de vida, tá certo? Bem, vamos avançando. E na prática, como é que acontece? Olha aí o ensino médio acontecendo. Poderia a estrutura de aula de projeto de vida no ensino médio. Professora, só pode ser aplicado no ensino médio? Não, pessoal. É um exercício que pode ser e deve ser feito, inclusive, no ensino fundamental, tá? A gente está retratando aqui o ensino médio, mas vamos levar para a nossa realidade, para o nosso 8º ano, 6º ano, 9º ano. Eu preciso, antes de mais nada, fazer o aluno ter um autoconhecimento. Depois eu preciso dessas relações do eu e do outro. Lembra uma fala de algum professor que teve aqui, que disse assim, eles brigam muito entre si, eles não conseguem nem trabalhar em grupo. Primeiro eu tenho que descobrir uma estratégia, e a gente consegue, por meio do projeto de vida, levar o aluno ao autoconhecimento, para que depois ele entenda essas relações de mim com o outro, dele com o outro. E dentro do projeto de vida, elaborar o seu planejamento. Ou seja, eu tenho que traçar metas. Se eu já me conheço, eu já consigo interagir de maneira tranquila com os outros, eu quero saber agora para onde eu quero ir. E saber aonde quer ir inclui o quê? Planejamento, para que eu possa me preparar para o mundo fora da escola, tá? Vamos ver aqui. Pode colocar.
Ter uma orientação, o Tanque do Piauí diz, ter uma orientação sobre o projeto de vida agrega ao nosso currículo, ajuda os nossos alunos a saber escolher melhor o caminho a ser percorrido para o futuro. Não só até o ensino médio, e principalmente depois. Pois você falou tudo, projeto de vida, o nome já está dizendo, é para a sua vida inteira. Tenho 45 anos de idade, se você me perguntar qual é o seu projeto de vida, eu falo tranquilamente. E é porque eu já terminei ensino médio há muito tempo mesmo. Então, projeto de vida é como foi mencionado, sim, é para principalmente depois dessa vida de ensino médio, tá? A Lívia fala, a escola deve abrir um leque de oportunidades para o aluno decidir seu futuro, orientar a seguir ou escolher caminhos para se tornar um cidadão do bem. Corretíssimo. Essas são as ideias do projeto de vida. Então, vamos lá. Vamos estruturar um pouquinho aí. O que eu preciso melhorar na minha vida enquanto pessoa, enquanto profissional? O aluno vai pensar, como proposição para vocês, tá? Opção, projeto de vida, pensar sobre mim. Aqui eu tenho várias temáticas que a gente pode trabalhar dentro do projeto de vida, tá bom? Estratégia de ensino, minha carta de apresentação, o aluno vai dizer quem ele é, eu vou dizer quem eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa triste, eu gosto disso, você vai se apresentar para o aluno. Eu hoje, eu amanhã, de onde eu venho e para onde eu quero ir. Essa é uma outra temática. Quais são os meus valores e quais são as minhas ações enquanto pessoa, enquanto adolescente? Quais são os valores? O que é um valor humano? Por que hoje a sociedade, e cabe uma reflexão muito grande, né? O que essa sociedade tem hoje? Quais são os valores que estão permeando dentro dessa sociedade atual? Quais são os valores dos meus familiares e o meu modo de ser? Quem é que está comigo? Então, isso é projeto de vida. Você tem que ver o presente desse aluno para que depois você possa trabalhar as relações dele com o outro, dele com o seu futuro, que não, às vezes nem é tão longe assim, tá? Outra possibilidade de trabalhar projeto de vida no primeiro ano, segundo aspecto, eu e o outro. Os 4 pilares, esse aqui é sem comentários, a professora anterior já falou sobre ele, eu também não ia falar. Eu só quero te dizer assim, para eu aprender a conviver, eu tenho que conviver com os outros. E essa convivência, ela deve ser uma convivência de qualidade. Então, a gente não deve esquecer. Lembra dos grupos que entram em conflito dentro da sala de aula? Ah, ninguém quer fazer grupo, eu quero ficar só. Vamos buscar dentro dessas conversas por que eu não aprendi a conviver com os outros. E essa convivência, ela é sadia? Se ela não for sadia, cabe aqui reflexão e estratégia de ação, tá? Eu preciso aprender a conhecer para depois aprender a fazer. É outro pilar da educação. Preciso aprender a ser para eu saber conviver, para eu aprender a conhecer, para eu aprender a fazer. Então, o projeto de vida te dá essa possibilidade. Quando eu trabalho os 4 pilares, eu trago da teoria para a realidade. Eu busco nesse aluno toda essa estratégia para que eu possa conviver de maneira tranquila. E aí cabe a colocação da professora novamente. Não respondem em grupo, são agressivos uns com os outros, então eu tenho que entender como é que esse aluno convive, por que ele é assim, por que ele é agressivo. E, novamente, a escutatória vai fazendo parte dessa estratégia, tá? Outra situação aqui. Respeito aos diferentes pontos de vista para que eles possam atuar. Protagonismo estudantil fala isso, projeto de vida viabiliza esse protagonismo, tá bom? Tem alguma colocação para ser feita? Se tiver, vamos colocar. Vamos lá. Projeto de vida leva nossos alunos a se sentirem mais ativos na sociedade em que vive. Professora Branca, concordo plenamente. Genivaldo fala, como ter acesso ao material sobre a aplicação do projeto de vida? Ah, esse vou deixar o link com a professora Ana Rejane. Vai estar disponível o material, vai estar disponível também o caderno do professor, que é esse aqui que eu apresentei, não sei se dá para vocês acompanharem. Ele se refere ao ensino médio, mas eu também tenho um de 6º ao 9º ano, e você, dentro da sua disciplina, consegue trabalhar o projeto de vida, tá certo? Simões,
Não, pronto, já fiz aí as considerações. Vamos ver aqui, então, planejamento, finalizando a primeira série, o sucesso depende das minhas escolhas. Isso a gente consegue viabilizar de maneira bem tranquila, tá? Juventude tem que pensar, mas juventude também tem que agir. E essa ação, ela não é levantando a moto do pneu, que eu não esqueço, porque é muito comum na cidade dos meus pais. Aquilo ali é uma escolha que está errada. E a gente, como dentro do projeto de vida, tem como melhorar essa escolha. Olha lá, Ricardo de Moura disse, no EJA também tem que ter, mas só deve ter. Projeto de vida, Ricardo, foi como eu falei. Se você me perguntar, eu te digo sem medo de ser feliz, tá? Há pessoas, há professores, profissionais, ser humano, que com 40, 20, 30, não tem projeto de vida. Por quê? Porque eles nunca pararam para pensar o que eles são e o que eles querem ser. Então, dentro do EJA, eu super recomendo. Ah, mas são pessoas adultas, já passaram por essa fase. Não. Independe da idade cronológica. Quando eu não me sinto ser, eu não consigo projetar o que eu quero ser. Quando eu não me sinto presente, eu não consigo projetar o que eu quero ser de futuro. Então, EJA também é uma modalidade que deve, sim, de maneira bem tranquila, se não for até a mais fácil da gente trabalhar projeto de vida, tá certo? Inclusive, se você observar, quando a gente faz essas escolhas, eu escolho os caminhos pelos quais eu devo caminhar. E a EJA também pode, sim, participar dessa atividade. Então, quando eu faço a pergunta para o adolescente, para a criança, o que você quer atingir como objetivo? Como é que você se imagina daqui? Na verdade, não é projetar você daqui a 10 anos, é fazer o aluno refletir, o jovem. Vamos entender também a EJA agora, como é que ele vai ser, o que é que ele projeta para ele ser, que caminho ele tem que seguir para que ele atinja aquele objetivo. Tudo isso é projeto de vida na perspectiva da educação interdimensional, que eu já falei o que eu ia perguntar aqui mais para frente, tá? Olha aí o segundo ano do ensino médio, também se projetando para a EJA, também se projetando para a educação de tempo regular. Projeto de vida, hoje, amanhã e sempre. Qual seria a minha opção? Lembra que a gente está trabalhando com planejamento, tá? E esse planejamento ele tem que ser feito pautado em alguns questionamentos. Qual é a minha opção hoje? Qual seria a minha opção para amanhã? Como é que eu me entendo como jovem? O que é ser jovem hoje? É o que tem um celular de última geração? É o que usa droga para compartilhar essa vibe com os colegas? O que é ser jovem hoje? E quais essas consequências de uma decisão tão extrema, quando de repente eu vou partir para a automutilação, quando de repente eu considero sair do tempo integral, da escola de tempo integral, para entrar no mercado do trabalho de maneira tão imatura, vamos dizer assim. Então, qual é a consequência de tudo isso aí? Olha lá. Professora, vamos postar... Ah, já foi respondida, tá? Valência diz, esse caderno será enviado para as grades em PDF? Acredito que sim. Eu acho que todo conhecimento ele deve ser compartilhado. Guardar para mim isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, não me engrandece em nada. Creio que sim. Professora, fale do currículo oculto. Mas, gente, currículo oculto e projeto de vida é tudo que existe. Sabe por quê? Vou te falar. Quando eu, já traçando planos para o meu projeto de vida, dentro do meu planejamento, eu já atinjo um objetivo que eu quero como educador que sou, imagine você trabalhar currículo oculto, na verdade, vamos falar de maneira bem simples, o que é o currículo oculto dentro do projeto de vida? É tudo que você não vislumbrou atingir e você termina atingindo de maneira indireta. Se eu tenho como projeto, como planejamento, como professor agora eu estou falando, tá? Eu planejei em 5 aulas trabalhar o autoconhecimento e, de repente, dessa temática surgem outros conhecimentos que eu tenho do aluno, outras realidades que eu não vislumbrei trabalhar. Isso é o currículo oculto. É essa aprendizagem que aparece que não foi mensurada dentro do meu planejamento, vamos dizer assim, de maneira simples, tá? O currículo oculto e o projeto de vida, eles andam muito bem casados, por quê? Porque se você já traça uma metodologia que vai descobrir, que vai fazer o aluno se autoconhecer, as relações dele, imagine quando você percebe que essa atividade vai ser muito mais rica do que você imagina. Então, quando você traça um planejamento de uma aula e por meio
meio dessas atividades que vão surgindo, dessas falas, dessas realidades, isso aí vai ultrapassar essa uma aula, e isso é o currículo oculto se manifestando. Essas são as aprendizagens que vão surgindo dentro dessa realidade. E o projeto de vida é isso, é dar voz e vez ao que foi planejado e ao que está oculto, que termina se manifestando, tá? Então, realmente é um casamento muito perfeito. Olha lá, planejamento, projeto de vida, o sucesso depende de minhas escolhas. Eja, que tal pegar essa temática para você trabalhar na sua aula de história, trabalhar na sua aula de matemática? O sucesso depende das minhas escolhas assim, embora eu não esteja dentro, teoricamente, daquela faixa etária que deveria já ter encerrado o ensino médio, por exemplo. Então, eu vou perguntando, quais são os meus objetivos de vida? Onde é que eu quero chegar para que eu atinja? Quais são as metas e os compromissos que eu quero alcançar, que eu almejo? Quais são as estratégias e as ações que eu tenho que realizar para realizar o meu projeto de vida? Lembra a fala da professora? Projeto de vida não se encerra no ensino médio, é para a vida inteira. Então, eu sempre tenho que buscar estratégias, eu sempre tenho que enriquecer minhas ações para, assim, manter o meu projeto de vida sempre ativo, sempre buscando melhorias pessoais, profissionais e sociais. Lembra das 3 dimensões, tá? Finalizando, lutando pelo que eu desejo. E aí, preparação para o mundo fora da escola, meu futuro e meu projeto de vida, escolhendo caminhos, a minha profissão. Professor, então a gente vai trabalhar isso aqui só e exclusivamente na 3ª série do ensino médio? A gente pode pensar aqui, projetando no primeiro, lá no início do planejamento, como eu mostrei para vocês, eu tenho que ter um norte para onde eu vou. E esse norte ele vai ser reforçado aqui, já na 3ª série do ensino médio. E lá no fundamental, professora, como é que eu vou fazer? Eu vou segregar esses conhecimentos? Não. Você vai poder juntando tudo e trabalhando as estratégias de projeto de vida, tá? Então, como é que funciona esse mundo do trabalho? Olha aqui a sugestão que os professores disseram, workshop das profissões, feira das profissões, gincana das profissões. Quais são as portas de entrada que me fazem literalmente ingressar no campo do trabalho? Pensando aí, meus principais objetivos, o que eu quero ser daqui a 10 anos, são as nossas projeções. Projeto de vida, o nome já está falando, ele me projeta. Então, daqui a 10 anos, o que eu quero ser, qual é a condição de vida que eu tenho. Lembra do interior, que não tem muita condição? Eu tenho que me preparar, porque eu sei a condição de vida que eu tenho hoje não é interessante para mim daqui a 10 anos. Então, diante de toda a minha dificuldade, eu me preparo para que eu possa, assim, tomar decisões e planejar ações. Por isso, eu vou traçando metas até chegar onde eu quero, que, na verdade, é a vida, a gente vai levando tudo isso, tá? Tomando decisões, estabelecendo metas e, assim, poder elaborar o plano de ação. E você me pergunta agora, para a gente finalizar, quem é o nosso professor de projeto de vida? Nada mais é. Não vou nem ler tudo isso, porque o que eu quero está bem aqui e vocês já me disseram. Os professores de projeto de vida são quem? São os nossos parceiros nessa construção de futuro. Esses são os profissionais que, independente de estarem lotados com o projeto de vida, abraçam essa causa. Tá certo? Finalizando, antes eu pensava que projeto de vida era o quê? Era uma escolha profissional, embora que muita gente já tenha até me dito. Hoje eu penso que o projeto de vida é uma transformação social. Vamos ver aí algum comentário, porque a gente já está chegando ao fim. Obrigada, Simões diz obrigada, parabéns pelas pontuações. A professora Neide falou, junto com diretores, coordenadores e professores, além da equipe da 4ª GRE, alguma colocação que foi feita anteriormente, tá? Mônica de Amarante fala, acho que caberia bem nas disciplinas, perfeito, filosofia e sociologia, uma boa oportunidade de refletir. Mas não vamos limitar o projeto de vida à filosofia e sociologia. Vamos trazer para a matemática, vamos trazer para a física, para a química, para a biologia. Vamos quebrar, vamos estreitar esses laços dentro dessas disciplinas, desses componentes curriculares do projeto de vida. Gente, gostaria de agradecer a participação de todos. Eu acho que a gente, quando troca experiência, a gente sai ganhando muito. Eu saio sempre ganhando dessas formações, porque eu percebo que eu estou entre as pessoas que eu gosto de estar, que são pessoas
muito otimistas com relação à educação. Com Campo Maior diz, desconsideramos o presente quando não consideramos as tecnologias, a gente não pode fechar, né, os nossos olhos para a tecnologia. E muito obrigada pelos elogios. Eu digo que eu sempre estou disponível, eu nasci com esse objetivo, tá? De interagir, porque é o que eu mais gosto de fazer. Obrigada pelos elogios. Muito ok, tá tudo ótimo, muito bom. E eu espero vocês no site Ovidio Nunes, estou por lá, a gente pode trocar material. Eu tenho muita coisa para oferecer que não é conhecimento meu, mas é fruto de pesquisa, porque quem não estuda, independente da idade, ele sempre fica um pouco acomodado. Então, a gente tem que buscar desafios sempre. É que a gente possa trabalhar. Sou da área de ciência da natureza, esse projeto é ótimo, perfeito, eu também concordo, eu acho que vai se encaixando em todos eles. Sinara fala, muito obrigada, tá? Eu também agradeço demais, na verdade sou só eu que tenho que agradecer aqui, vocês foram ótimos nessa participação, estava muito preocupada, eu gosto muito de interagir, mesmo vocês não estando aqui. Obrigada, e um abraço para Campo Maior, São João do Piauí, quem mais que eu posso dizer? Por aqui eu só estou vendo esses, tá? Ana Rejane pediu que eu desse uns avisos, mas infelizmente eu não lembro, professora Ana Rejane. Eu não lembro, a gente retoma às 14 horas, é isso? Mande um abraço para José, um abraço, José Bento, lá de Simões. Cláudia, ótimo, valeu. À tarde a gente começa às 14 horas, as específicas, tá? Boa tarde, um abraço a todos e a gente se encontra brevemente.